Bem-vindos ao nosso canal no YouTube e nessa série que se intitula Psicanálise Política. Eu decidi fazer esse vídeo que eu chamei aqui de lulismo versus bolsonarismo, porque o contexto político de polarização hoje ajuda bastante a pensar um pouco sobre isso. Não é um vídeo partidário, apesar de eu ter a minha posição política, mas é um vídeo que a gente vai tentar usar algum conceito da psicanálise para falar desse tipo de polarização e do que está implicado num recorte, um pequeno recorte sobre essa realidade. E para poder colocar isso, eu vou partir de eu preciso citar dois pontos importantes aqui. O primeiro diz respeito ao conceito que eu estou usando aqui, a ideia de populismo, Populismo, eu estou chamando aqui de populismo, um modo de governo, um discurso ligado a um modo de governo em que a gente tem algumas características. Uma delas seria justamente o fato de haver um líder carismático, um líder que torna o ponto central da dedicação e da relação que as pessoas estabelecem com ele. No caso, a gente está falando de um líder com o seu grupo ou seus grupos, ou o líder e a sua massa, a massa de pessoas que o segue. Então, uma característica do populismo é essa relação de um líder, de uma pessoa que exerce isso. E essa pessoa, ela tem uma certa posição mais ou menos característica. Comumente, ela é uma pessoa que está ali como se fosse responder às demandas de todos, fosse corresponder às demandas de todos. Também é uma pessoa que, como se tivesse uma relação direta com os seus liderados, com a massa ou com os grupos, como se não houvesse uma relação institucionalizada, não houvesse a mediação de uma certa instituição, o Estado ou outras, mas uma relação mais direta, e com a eleição também do inimigo a ser combatido. Comumente, na questão populista no Brasil, se elege as elites, isso que toma esse significante, elites, e também muitas vezes os intelectuais, seja porque eles são críticos em relação a determinada posição. Isso é muito comum. Na história brasileira a gente tem líderes populistas vários, desde Getúlio Vargas, e em cada um deles, num contexto histórico, rodeado por seu entorno, pelos fatores, vai ter uma determinada forma de exercer ou de manejar isso que a gente está chamando de populismo. Então esse é um primeiro ponto importante. O segundo é que eu vou estar usando um texto de Freud e os conceitos que estão relacionados a ele, que é Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921, ou, como está traduzido na Standard, Psicologia de Grupo e Análise do Ego. Nesse texto, Freud trata de um conceito muito importante que é a identificação, mas ele está falando da relação, entre outras coisas que ele trabalha, mas isso é um ponto central, a relação entre o líder e a massa, entre o líder e os seus liderados. E aí a gente vai estar usando esse texto fundamental, que tem também um conceito muito importante nele, que é o de ideal do eu, ou ideal do ego, como também tem a tradução. E a gente vai falar disso na sequência. Para falar então de lulismo e bolsonarismo, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira, eu vou estar falando daquilo que aproxima esses movimentos, E na segunda parte eu vou estar colocando um pouco das diferenças. A gente pode, quando eu falo de uma parte que aproxima, a gente pode perceber que isso não tem relação direta com ser esquerda ou direita no mapa político, no contexto político, porque isso acontece tanto à esquerda quanto à direita. Bom, então vamos começar por aquilo que aproxima esses dois blocos, se a gente puder dizer assim. Um outro parênteses importante antes de começar é pensar que isso que eu estou chamando de lulista, ou esse que eu estou chamando de bolsonarista, são faixas menores da nossa população. Evidente que elas influenciam outras, mas elas são em número menor. Isso é importante demarcar aqui. Bom, vamos começar então pela aproximação. O que aproxima esses grupos tem relação direta, nessa leitura que eu estou fazendo, com aquilo que Freud trabalhou como
o ideal do ego, né? O ideal do eu. O que é o ideal do eu? Como eu já trabalhei em outros vídeos anteriores na série Teoria Psicanalítica de Freud, né, tem alguns conceitos que eu vou citar aqui que estão lá disponíveis nessa série também. O ideal do ego tem relação com a formação de uma imagem, pode dizer uma imagem idealizada, né, do eu, do ego, né, em que é formada e inscrita, né, de forma inconsciente e que indica o lugar que esse sujeito deveria ocupar para obter satisfação, para ser reconhecido, para ser amado. É um lugar inscrito a partir, na concepção freudiana, fundamentalmente a partir da experiência do complexo de Édipo, em que o sujeito então inscreve esse ideal em si mesmo e passa a ter esse ideal, que é inconsciente, como guia para a vida, que é aquilo que ele deve atingir. Ele deve ser assim para poder obter a satisfação, o reconhecimento, o amor. Essa é a noção central de ideal do ego. O que Freud vai dizer em relação ao líder, né? Ele vai dizer que as pessoas que têm uma relação com o líder, como ele está trabalhando, elas colocam o líder, né, que é um objeto do ponto de vista mental, né, como Freud trabalha o objeto psíquico, o objeto da pulsão, o objeto amoroso, elas colocam esse objeto no lugar do seu ideal. Cada pessoa que participa de um grupo que tem essa relação com o líder, colocou o líder no lugar desse ideal de si mesmo. Então o líder representa esse ideal e, à medida que ele representa esse ideal, que eu comungo esse ideal com os outros, eu também me identifico com esse grupo que compartilha esse ideal. Então eu me identifico uns com os outros no compartilhamento de um ideal representado por determinada figura, por determinada pessoa, que aí tem todo o entorno da imagem, das palavras, etc., né? Mas, fundamentalmente para Freud, o que acontece é isso. Os sujeitos vinculados a um grupo com o líder, eles colocam o líder no lugar desse ideal e se dedicam a ele, tem uma relação afetiva importante com esse líder, porque ele ocupa esse lugar do ideal, daquilo que se deveria ser. Mas como não se vai ser, nem vai atingir necessariamente isso, eu compartilho com os outros uma posição, digamos assim, inferior ao líder, mas que se dedica a ele como os outros, né? Nos tornamos assim irmãos numa fraternidade que se dedica, que tem uma relação específica com determinada pessoa. Então o sujeito tem com o grupo e com o líder uma relação de um amor idealizado, é assim que Freud nomeia, né? E é um amor também que pode implicar na nomeação do mal, né? Do outro como mal, né? Daquilo que é o que atrapalha a consecução daquilo que o líder promete. E aí se incita também muitas vezes o ódio, né? Tanto o amor quanto o ódio servem para unificar o grupo e a relação do grupo com o líder, né? Portanto, a gente vê que é uma relação afetiva, né? É uma relação que tem um caráter tão afetivo, até porque está colocado no lugar de ideal, que a racionalidade fica secundarizada, né, nesses casos, né? E Freud acrescenta uma coisa interessante, que tem alguns indivíduos, né, um pouco mais narcísicos, né, e Freud usa o seguinte termo, que são pessoas em que o ego e o ideal do ego não se diferenciaram tanto ainda, que tem uma certa autocomplacência consigo mesmo, né? Essas pessoas não precisam nem de muito para que esse líder ocupe esse lugar. Essas pessoas, basta que esse líder represente esse ideal que está inscrito nela de uma forma um pouco mais clara, mais contundente, talvez caricatural, que eles rapidamente o adotam como ideal, né, e passam a colocá-lo como líder. Esse tipo de indivíduo, inclusive, ajuda a influenciar os outros para poder fazerem parte também da irmandade ali criada nesse laço afetivo, né? Portanto, pensando por esse lado afetivo, a gente vê que é muito difícil que as pessoas, quando entram nesse tipo de relação grupal e com um líder, nesse sentido que a gente está trabalhando, que aceitem determinados questionamentos, críticas, reflexões, porque a relação é afetiva, sobretudo, né? E aí entra um segundo aspecto que é interessante destacar no texto de Freud, que ele diz o seguinte, que o fato de que eu aceite uma crítica desse líder, por exemplo, eu relaxo minha relação afetiva com ele. Se isso se relaxa, acaba relaxando também, ou
dando a possibilidade de se desfazer a relação com os outros membros do grupo. E isso vai fazer o indivíduo perder o grupo, perder essa sensação de pertencimento, de reconhecimento, e perder também a relação com o líder, onde ele se sentia amparado, né? A descoberta de uma determinada verdade, um saber colocado como verdade, e uma relação afetiva entre os membros do grupo e também o líder. Então a pessoa tende a não querer aceitar isso também por uma questão de não cair num certo desamparo, né? Essa é uma outra colocação de Freud. Então, nesse sentido, esses dois grupos se aproximam, né? O líder é justo, é autêntico, quer o bem e normalmente vítima de outros, de um sistema, de alguma coisa que o impede de realizar exatamente aquilo que seria o bem de todos, né? Essa é uma relação difícil de ser questionada nesse sentido freudiano, porque toca uma questão inconsciente, mobiliza o afeto dessa forma. É uma leitura possível. Em relação à questão da diferenciação, a gente vai abordar aqui os ideais que estão colocados de um lado e do outro, que têm diferenças entre si, né? Do ponto de vista do que eu estou chamando de lulismo, né, a gente tem, que é posicionado à esquerda no campo político, a gente tem alguma coisa que eu vou tentar colocar em um significante, em uma palavra, no sentido aqui de um trabalho rápido aqui, ou provocativo talvez, que é a ideia de defesa, né? Defesa em que sentido? Se a gente tem a ideia na esquerda de um trabalho em relação à ideia de igualdade, seja igualdade no tratamento, igualdade de oportunidade, também a questão de uma defesa, né? A defesa dos direitos, as defesas do direito igual, ou do direito das minorias, do direito das mais diversas formas, né? Essa defesa do direito, né, e da implementação de direitos, ela tem relação com a ideia de um foco, de um trabalho específico em relação à ideia da pessoa que está fragilizada ou que é mais frágil em relação às relações de poder, né? Portanto, aí é uma contraposição à ideia de um poder, né, de quem detém o poder e de quem precisa da intervenção do Estado, da política, para que a sua condição mais frágil possa permitir uma vida mais digna, etc, etc. Esse tipo de discurso, e é uma crítica que vem do outro lado, ele muitas vezes leva a um tipo de ênfase na vítima, né? Na ideia de que a vítima, ou o mais frágil, é vítima, né? Isso é uma questão polêmica, não vou entrar nisso aqui, é muito interessante e tem diversas possibilidades de ser pensado. Mas é um discurso que pode que pode tender um pouco a essa ênfase na fragilidade e na vítima em relação àquilo que seria o detentor do poder ou das relações de poder. Bom, também no campo do lulismo a gente vai entender aí que há uma identificação do Lula, da figura do Lula, com as classes menos favorecidas, por uma questão de origem, né, e também por uma questão de posicionamento e de origem no discurso, um posicionamento no discurso, e também por uma questão histórica mesmo das políticas, né, que foram implementadas durante o governo Lula, que atingiram basicamente, ou de uma forma muito importante, as classes menos favorecidas. Então há aí também uma identificação que sugere um pouco esse suporte por esse campo. Bom, do lado do bolsonarismo, que a gente vai colocar, está colocado à direita, né? A gente tem um outro tipo de ideal sendo colocado como evidente. E eu vou traduzir também em uma palavra, é evidente que ela está acompanhada de várias outras, mas em um significante que pudesse dar um norte aí para a gente pensar. E o significante seria a ideia da limpeza, né? A ideia de que há alguma coisa na sociedade que não funciona bem porque ela está infectada, ela tem que ser limpa, alguma coisa que precisa ser retirada, alguma coisa que é do campo do sujo, né? E essa limpeza, ela tem a ver também com a ideia de igualdade, mas é como se fosse uma igualdade imposta, uma igualdade pela força, uma igualdade que justifica
ou a violência, né? A violência pode impor uma determinada igualdade, né? E a igualdade, no caso do discurso contemporâneo, que a gente está falando aí dos bolsonaristas, ela tem relação também com a ideia do esforço pessoal, da dedicação, né? Então, o indivíduo se dedica a uma determinada sociedade, a um determinado líder, e com esse esforço ele vai alcançar os seus méritos e poder desfrutar desse reconhecimento. É uma igualdade imposta pela força, mas que não entra em choque com a ideia de superioridade, né? Seja a superioridade de quem impõe o discurso, porque o discurso é superior, né? A pessoa que sabe o que é o bem, seja a superioridade do líder, que é uma questão de uma certa hierarquia que não é colocada em questão nesse tipo de discurso, né? Nesse tipo de vínculo com o líder nesse campo, dessa forma, né? E um ponto interessante é que há aí também a ideia do indivíduo, há uma certa ênfase na questão do indivíduo, como a gente falou, mas que progride para a ideia de liberdade individual, de autonomia, de escolha, né? A questão coletiva, ela se baseia como ligada àquilo que é a determinação do líder, mas cada um deve decidir por si o que fazer. É um certo discurso como se o coletivo fosse menos importante, ele só é importante para congregar todo mundo como indivíduo livre que decidiu estar junto, se dedicando a um líder, né? Não é mais a ideia da igualdade, né? A igualdade como alguma coisa que é no reconhecimento de um e do outro, que estaria ligado mais ao outro lado. 2 pontos para terminar. Primeiro, esse discurso, esses ideais, eles carregam uma ideia de verdade, de alguma coisa que não pode ser questionada e que está estabelecida, justamente pelas questões que a gente falou do primeiro ponto, né? Essa relação afetiva no grupo e com o líder. Essa é uma questão. E o segundo ponto interessante é a gente pensar que isso é um discurso. Aqui eu estou usando a palavra discurso no sentido, por exemplo, Foucaultiano. Discurso é um conjunto de enunciados que estabelecem um determinado saber e relações de poder a partir daí, né? Também estou usando discurso aqui, a gente poderia usar como no sentido lacaniano mesmo do discurso como laço social, né? Então, esse tipo de ideal, ele é acompanhado, tem em torno dele discursos próprios a cada época, a cada contexto, mas discursos que são isso, discursos. O concreto, a prática política e social, ela é muito mais complexa que isso e ela não corresponde a esses ideais, né? Por isso mesmo, há uma tendência, que está acontecendo agora, de que grupos se posicionem, por exemplo, como lulistas ou como bolsonaristas. Mas a grande parcela da população não adere necessariamente a esse lugar de liderado, né? Justamente porque reconhece ali as contradições do humano, as dificuldades, aquilo que uma sociedade que se quer democrática e tenta ser democrática transmite, que é a impossibilidade do líder representar essa resposta da situação, a resposta do sujeito, a resposta sobre o mal-estar, né? Resolver o mal-estar que é inerente à civilização, como diria Freud em outro texto, né? Então é interessante marcar esses 2 pontos. Por isso o vídeo teve essa intenção apenas de utilizar um conceito da psicanálise para pensar a relação que esses grupos estabelecem e grupos onde não há diálogo, né? O diálogo está fechado entre os próprios grupos porque só é possível aquilo que confirma a boa intenção, a honestidade, a vitimização, muitas vezes, do seu líder. Bom, é isso, essa contribuição inicial para esse tipo de debate aí contemporâneo. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, faça sugestões e até o próximo.